Fala pessoal, tudo bem? Trago para vocês aqui hoje a planilha que vocês usaram no estágio, tá? Então, eu preenchi ela aqui algumas partes para a gente conseguir visualizar os gráficos e como é que vai ser a progressão ao longo do tempo, tá? Lembrando que essa planilha, cada aluno vai ter a sua planilha, tá? Então, para que vocês consigam manter esses dados aqui e depois fazer um comparativo ao longo do tempo, tá? A periodicidade dos testes, né, fica a critério individual para cada treinamento, né, para cada perfil. Então, vai ter alunos que vocês vão avaliar a cada 3 meses, vai ter alunos que vocês vão avaliar com uma periodicidade menor ou maior, tá? Para todas as partes, né, da avaliação, eu destaquei como 5 avaliações total, tá? Então, vocês vão ter um comparativo bem grande ao longo do tempo. A primeira parte é relacionada à antropometria, a segunda parte é relacionada aos testes funcionais e a terceira parte do teste de um RM, tá? Para começar, então, aqui, essa primeira parte, vocês vão preencher o nome do, do aluno, a data de nascimento, a data do dia atual que vocês estão realizando a avaliação, e ele já vai calcular direto a idade do aluno, tá? Então, por exemplo, aqui, posso mudar a data para o dia de hoje, e aí ele já faz essa quantificação direta ali para a idade, tá? E aqui as observações é caso o, o aluno ele tem alguma necessidade especial ou algum ponto a destacar dentro das avaliações, tá? Então, vocês podem escrever aqui e tudo que vai estar nesse primeiro bloco já vai estar copiado para os outros, tá? Então, vocês não vão precisar preencher de novo, ok? Tanto nome, data atual e observações, tá? Voltando para a parte da antropometria, aqui o que vocês vão preencher, então? Baseado naquelas instruções que o Márcio realizou em algumas aulas anteriores com vocês, naquela prática de antropometria, vocês vão ter que destacar aqui a data da avaliação, isso é muito importante, tá? Porque sem a data a gente não consegue depois fazer o comparativo de algumas medidas, então sempre tem que preencher, não só lá em cima, como aqui embaixo, tá? Vocês vão botar então em duplicata aqui os valores de cada variável antropométrica, tá? Desde as medidas básicas, perímetros, somatório de dobras, tá? Então, dobras para a parte superior do corpo, abdominal e inferior. E aqui embaixo a gente tem alguns indicadores de saúde que a gente destacou previamente com vocês, que vai ser o perímetro corrigido do braço, da coxa, índice de massa corporal, classificação desse índice de massa corporal, relação cintura-quadril, a sua respectiva classificação da relação cintura-quadril tanto para homem quanto para mulher, somatório das 7 principais dobras cutâneas, somatório do compartimento superior, que seriam, então, tríceps, subescapular e bíceps, compartimento do abdômen, que seria aqui o somatório de 2 dobras, tá? Que é crista ilíaca e abdominal, e o somatório de 2 dobras do compartimento inferior, que seria coxa média e panturrilha medial. Tá? Então, aqui vocês vão preencher essas medidas básicas, perímetros e dobras cutâneas. Eu destaquei aqui para vocês que ele sempre vai puxar, tá, os dados da primeira parte, ok? Então, para fazer o comparativo depois no gráfico, ok? Então, ele sempre puxou a primeira variável de cada data. Aqui eu botei para vocês alguns exemplos do preenchimento desse paciente ao longo do tempo. E aí, a gente, fazendo esse preenchimento, a gente tem um relatório, tá? E esse relatório ele vai estar preenchido aqui. Aqui vocês destacam a modalidade que ele realiza, vai ser a musculação, mas pode ser a musculação e mais alguma outra atividade, tá? E aí vocês frisam ali no laudo que vai ser entregue para esse aluno. Essa é uma parte que
para facilitar o relatório de vocês. Então, a gente vai fazer o preenchimento sempre nas abas anteriores de cada parte, né? E aí aqui vocês vão entregar essa parte, essa impressão para o aluno, para ele ter esse acompanhamento ao longo do tempo e também se sentir mais motivado, enfim, tá? Além da modalidade, eu gosto de destacar o membro dominante, tá? Tanto para a parte superior quanto inferior. E o sexo, né? Aí vocês podem botar M ali para masculino e F para feminino, tá? Aqui as medidas de idade, peso e estatura, ele já puxa também da parte anterior, né? E aqui, então, a gente vai ter gráficos da massa corporal. Aí eu botei um exemplo para vocês da primeira avaliação até a última, tá? E a sua variação ao longo do tempo. Do índice de massa corporal, ok? Vai ter a mesma coisa. Da relação cintura-quadril e as suas respectivas variações. O somatório de dobras cutâneas, a gente vai ter ele em 4 partes, como está destacado anteriormente. Vai ser o somatório de todas as dobras, da parte superior, do abdômen e da parte inferior. E a sua respectiva variação ao longo do tempo, assim como os perímetros corrigidos de braço e coxa da primeira à segunda avaliação, tá? Podem perceber que, por exemplo, aqui eu vou retornar, tá? E eu vou apagar os valores de perímetros, por exemplo. Aí eu vou voltar lá no relatório, e aí aqui a gente já não tem esses valores, tá? De relação cintura-quadril, por exemplo. Então, quando vocês vão entregar o primeiro laudo para eles, né, essa primeira parte do relatório, ela vai estar assim, ó, só destacada a primeira parte da avaliação e o resto tudo em branco, tá? E aí, ao longo do tempo, a gente vai imputando esses dados e vai tendo esse respectivo comparativo. Dando continuidade, depois da antropometria ali, a gente tem essa parte dos testes funcionais. Eu também preenchi aqui para vocês conseguirem visualizar graficamente como é que fica. Aqui vocês já não vão precisar preencher o nome dele, tampouco data de nascimento, tampouco a data atual, porque já vai puxar da avaliação anterior, assim como as observações. E aqui a gente tem, então, parâmetros da primeira até a quinta avaliação, tá? Sempre bom destacar que ele vai puxar como best score, né? Como melhor score, o melhor valor de cada teste. Então, por exemplo, sentar e alcançar, quanto mais longe, maiores centímetros a pessoa faz, é melhor. Mobilidade de ombro, quanto esse número mais negativo, né? Ela mais consegue cruzar o braço superior com o inferior, tá? Nesse movimento de rotação, melhor também. O time up and go, quanto menor tempo, melhor. O teste de sentar e levantar em 30 segundos, quanto mais repetições, melhor. Assim como para o teste de subir escadas, menor tempo, e o teste de salto, maior centímetros do tamanho do salto, tá? E então eu botei um comparativo aqui para vocês, tá? Só para a gente depois conseguir visualizar. E a sua respectiva variação ao longo do tempo. Eu botei aqui, por exemplo, para vocês, 2 valores bem distintos aqui no sentar e alcançar. Um 42 centímetros e o outro 5 centímetros. Ele sempre vai puxar o melhor, tá? Então, se, por exemplo, aqui, ó, o best score é 42, se eu tirar o 42 aqui, ó, botar 38, ele vai puxar o 42 da quarta avaliação. Se eu tirar daqui, ele vai puxar o melhor, que agora é 40, que foi na primeira, na terceira e na quarta avaliação, por exemplo, tá? Logo abaixo aqui vocês têm os valores de referência para saber o que é bom, ruim para cada faixa etária e para homens e mulheres, tá? Então, a primeira parte aqui vai ser dos homens, a segunda parte vai ser das mulheres. Aqui a gente tem, então, valores por faixa etária, de 20 a 29, 30 a 39, e assim por diante, até 80 anos. Ao lado, a gente tem valores de média dessa faixa etária e a sua faixa, que é considerado uma boa funcionalidade, tá?
Então, valores de 4,99 a 5,80, por exemplo, para homens de 20 a 29 anos. Então, esse indivíduo, por exemplo, que tem 25 anos, a funcionalidade dele ela é considerada normal, e normal seria uma boa funcionalidade, tá? E aí a setinha aqui indicado em amarelo, porque ele está com valores dentro da média, ok? Mas se, por exemplo, assim, ó, ele faz abaixo de 5,40 segundos, né? Faz um tempo melhor do que a média, ele vai ter a setinha dele aqui modificada para boa funcionalidade também, porém melhor ainda, tá? Então, essa progressão pelas setas é importante para vocês conseguirem visualizar o quão bem qual é a classificação desse paciente ao longo do tempo. Então, por exemplo, se ele realizou, o score dele foi piorando ao longo do tempo, ele vai puxar um melhor, tá? Então, isso é importante destacar aqui para vocês conseguirem visualizar o que é bom ou ruim para o TUG, para o teste sentar e levantar, para o teste de mobilidade de ombro, e para o teste de sentar e alcançar. Ok? Então, a gente tem esses valores de referência para esses 4 testes. O teste de salto ainda a gente não tem esses valores, né? Que é o que o professor tinha comentado. Então, o aplicativo ainda está em fase de teste, não tem esses valores normativos para o aplicativo. Assim como não tem esses valores normativos para o teste de subir escadas, tá? Então, esses 4 primeiros aqui vocês vão ter o comparativo, e esses 2 últimos vocês ainda não terão um comparativo, tá? Então, a gente só vai destacar qual é a sua variação para o paciente em específico. Preenchendo essa parte aqui, a gente tem os testes, que é graficamente muito semelhante ao da antropometria, tá? Então, a gente tem a variação do teste sentar e levantar, sentar e alcançar ao longo das 5 avaliações, o teste de mobilidade de ombro também. Como o teste de mobilidade de ombro ele tem valores positivos e negativos, vai ter essa variação gráfica, tá? Mas é para a gente conseguir visualizar como ele se comportou ao longo do tempo, lembrando que quanto mais negativo, neste caso, o teste, melhor. O time up and go e a sua variação ao longo do tempo, tá? Então, percebe, por exemplo, aqui neste caso, eu botei que ele começou lá com valores mais altos, né, em tempo, 6 segundos,7, e ele foi diminuindo esse tempo ao longo do tempo, ou seja, melhorando a sua funcionalidade. Aqui a gente tem o teste de sentar e levantar em 30 segundos, e a sua respectiva evolução, teste de subir escadas, teste de salto, tá? E aí isso compõe, então, um relatório de testes funcionais. Então, conforme o indivíduo ele vai avaliando, tá? A gente vai ter esses valores, então, ao longo do tempo. Aqui, por exemplo, ó, eu vou limpar para vocês e vou deixar só o valor da primeira avaliação. O laudo que vocês vão entregar vai estar somente, então, com uma coluna, né, da primeira avaliação, e depois a gente vai imputando esses dados ao longo do tempo. Ok? A mesma coisa do que acontece com a antropometria. E, por fim, a gente tem aqui o teste de 1RM, tá? Essa é uma planilha um pouco maior, tá? Então, eu vou reduzir aqui para vocês conseguirem visualizar. Essa parte de cima, como eu já havia dito, vocês não precisam preencher, porque já vai estar preenchido da antropometria. Aqui é uma coisa muito importante vocês colocar a data, tá? Então, eu botei aqui umas datas fictícias do período que ele avaliou, tá? Para a primeira, segunda avaliação. Para melhor controle, é interessante você botar o horário. Então, sempre o horário que ele costuma treinar é o horário ideal da gente conseguir manter essa avaliação, tá? É complicado quando o indivíduo, por exemplo, às vezes treina só de noite e vai avaliar força pela manhã, por exemplo. É um viés grande aí. Então, a gente tenta otimizar, pega uma sessão que seria seu treino convencional, e aí vocês vão realizar as avaliações, tá? Aqui está destacado a maioria
dos exercícios. Vocês podem ver aqui que, de repente, possa ter exercícios que estão no treino desse paciente, desse aluno, porém, não vão estar destacados aqui, tá? Mas a gente botou pelo menos um exercício para cada grupo muscular, seja pequeno ou grande, tá? Então, a gente dividiu por compartimento superior. Então, tem supino, puxada, remada, rosca bíceps e tríceps. Compartimento inferior, então, os multiarticulares, agachamento no Smith, leg press, e os monoarticulares, que é a extensão de joelhos, flexão de joelhos, abdução de quadril, adução de quadril e panturrilha. E tem aqui o compartimento abdominal lombar, que é o exercício abdominal máquina, que ainda não está em funcionamento, mas acredito que em breve esteja, e o exercício de lombar, tá? E a sua respectiva carga. E aqui embaixo, a gente tem uma razão de qualidade muscular, que é o 1RM dividido pelo perímetro corrigido. Essa parte aqui vocês não vão precisar preencher nada, tá? Então, ele já vai puxar automaticamente, na medida que vocês vão imputando os dados, ele já vai fazendo essa razão de qualidade muscular, tanto para braço quanto para coxa média, tá? E ele vai levar em consideração o quê? Um RM do bíceps, né, para rosca direta, no banco Scott, e um RM para extensão de joelhos no chuta-chuta, tá? E isso daqui vai ser dividido, então, pelo perímetro corrigido do braço e pelo perímetro corrigido da coxa. E aí a gente tem esse valor de qualidade muscular, tá? Então, aqui vocês vão preencher o quê? Vocês vão preencher o número de repetições e a carga, tá? O fator de correção vocês não vão modificar, isso daqui já vai ser colocado direto. Então, por exemplo, aqui no supino máquina, ele fez 5 repetições, vai mudar o fator de correção direto, tá? Ele fez 8 repetições, muda direto ali. Ele fez 10 repetições, acaba mudando também, tá? E quando tu modifica a carga, acaba mudando também os valores de 1RM. Então, quanto mais ele fez, maior é a predição desse 1RM, ok? Aqui a gente tem esses valores, então, para esses exercícios. Aqui ele vai ter esse fator de correção que vai modificar direto, como eu tinha dito, e o valor do 1RM, tá? Aí vocês vão ter a carga calculada de 60% de 1RM, tá? Conforme essa predição. Neste caso aqui desse aluno seria 40,8 kg, e aí vocês vão botar daquela carga ali no aparelho e vão ver quantas repetições ele consegue realizar com essa carga. Por exemplo, ele conseguiu realizar 15 repetições. Na puxada alta, com 38 quilos, que é 60% do 1RM dele, predito, ele conseguiu realizar 12 repetições, tá? E assim vocês vão ter para cada exercício, tá? Assim como na antropometria e nos testes funcionais, vocês terão um relatório, tá? Essa parte aqui, esse quadrado que está aqui escondidinho, vamos dizer assim, vocês não precisam preencher, porque ele vai puxar os dados da outra parte da planilha, tá? Tanto a data quanto os valores de 1RM. Então, vocês vão ter o valor de 1RM dele para membros superiores multiarticulares, que seria supino, puxada alta e remada. Vocês vão ter para os monoarticulares, bíceps e tríceps, e a sua variação ao longo das avaliações. Para membros inferiores, aqui eu destaquei para vocês só a primeira parte, ó, então quando vocês vão preenchendo as outras avaliações, vai ter essa variação também, tá? Para multiarticulares, agachamento, leg press. Monoarticulares, a gente tem então aqui os 5 monoarticulares, extensão, flexão de joelhos, abdução e adução de quadril e panturrilha. E qualidade muscular, que eu havia comentado com vocês, que aí vocês não vão precisar preencher, mas vocês já vão ter essa variação, então, do 1RM dividido pelo perímetro corrigido ao longo do tempo, tanto para braço quanto para coxa média. Ok? Então, na formatação, esse material ele já está pronto para impressão, então vocês colocam lá para imprimir.
ele vai abrir para vocês preencher, aí vocês podem botar ali um RM, o nome do paciente, a sua data, tá? Bota para impressão e aí o paciente já vai ter esse dado em mãos, podem enviar para eles via WhatsApp ou enviar via e-mail, o que ficar mais viável para vocês, tá? Bom, vocês vão receber essa planilha, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito dela, vocês vão colocando ali no grupo e a gente vai solucionando as dúvidas de vocês. É importante também que, caso vocês tenham dúvidas da planilha, quando a gente tiver o encontro nas quintas-feiras, a gente conversa ali, aí fica um pouco mais prático da gente conseguir resolver. De forma... Já peço desculpa para vocês caso tenha algum erro de digitação durante a planilha, mas isso a gente consegue modificar ali, não tem problema nenhum, tá? Então, essa é uma fase de teste. Conforme a gente vai utilizando aí, a gente vai tendo mais domínio desses dados, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, fico à disposição.